Meus amados irmãos, no próximo domingo nós iremos estudar a lição de número 12, domingo 22 de junho de 2025. O assunto principal, o tema principal da lição para os adultos será o seguinte: do julgamento à ressurreição. É uma história que é muito bonita para se ler, porque é provado o amor de Deus, ao passo também que dói muito ao ver o sofrimento de Jesus sem ter feito nada. Mas do julgamento a gente vê pressa, a gente vê injustiça, mas quando chega a ressurreição, vem o dia da alegria, não é? No momento em que sai a notícia que ele ressuscitou, é motivo de muita alegria. Texto áureo diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19:30. Verdade prática: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Para hoje, nós temos Evangelho, Santo Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 16, de 1 a 6, que diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. A nossa CPAD, ela sugere um tema para esse texto de 6 versículos que nós lemos, um tema que está mesmo na própria mensagem. No próprio texto lido, nós encontramos a mensagem. O tema sugerido é uma mensagem de despedida antes de enfrentar a cruz. Jesus demonstra amor, preocupação com os discípulos. Ele, conhecedor de todos os fatos, ele que conhece além do nariz, além do hoje, ele conhece o amanhã. Ele que tem a previsão exata do acontecimento de todas as coisas, ele sabia que estava chegando a hora dele enfrentar a cruz. E ele agora procura orientar aos seus discípulos sobre esta separação. Mas não somente sobre a separação, mas as consequências desta separação no que diz respeito à proteção a eles.
como ele diz no versículo 5, ele disse: eu ainda não tinha falado isso para vocês. Por quê? Porque eu ainda estou convosco. Eu não tinha que dar essa palavra preventiva, cuidadosa para vocês, porque nada ia acontecer a vocês eu estando com vocês. Mas depois que eu partir, vai haver perseguição, vai haver sofrimento, vai mudar completamente o quadro. Vai haver uma mudança radical na vida de vocês. Porque quando nós estamos com Jesus pessoalmente, a vida para nós é uma. E quando estamos separados dele, a vida é completamente outra, completamente diferente. Então, ele aqui, na sua despedida, prepara os seus discípulos para a sua partida. Só que ele conscientiza desde o capítulo 14 que essa ausência ela será temporária. Ele vai trabalhar algumas coisas que se fazem por demais necessária. Algo como o homem ter contato direto, pessoal com a Santíssima Trindade. No Velho Testamento, desde a criação, o homem tendo contato direto com o Pai. Quantos textos bíblicos nos mostram o homem tendo contato direto com o Pai? A Bíblia diz que Deus, o Pai, visitava Adão na virada do dia. Então já ficou certo os encontros que ele teve com Moisés, com Jacó, e tantos outros encontros que não dá para falar, nem num seminário, nem em 4 meses de aula para um professor de teologia não dá para falar. Os encontros do Deus Pai com o homem no Velho Testamento. Agora, o encontro do Filho, pessoalmente, com a humanidade. E o Espírito Santo viria, depois da saída de Jesus, para estar com o homem salvo, o homem redimido. E procurando convencer aquele que não tem Cristo da necessidade da salvação. Mostrar o amor revelado na pessoa de Jesus. Convencer o homem do pecado, que o pecado é triste, separa o homem de Deus. Então ele está aqui advertindo os seus discípulos sobre as perseguições futuras. E que eles não se escandalizassem com isso. Haver perseguição a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, porque trabalha, porque defende o nome de Jesus, que vive em prol do Evangelho, na defesa do Evangelho, perseguição é quase como que normal. Não tem como estar aqui e não haver, estar aqui em defesa do nome Jesus, em defesa do Evangelho e não aparecer perseguição. Então ninguém deve se escandalizar de maneira nenhuma. E ele diz: eu vou partir, mas eu tenho cuidado de vocês até aqui. Como ele disse que não havia necessidade porque ele estava presente, eu estou cuidando. E virá, será bom demais para vocês terem um contato com o Consolador. Se a perseguição aparece, mas nós temos em contrapartida o Consolador. Nós temos o Espírito de Deus, que nos consola, que nos conforta. Então não é motivo de escandalizar de maneira nenhuma. Na vida nós temos muitas vezes casos fortuitos. Aparece um incidente de repente, e agora, de repente, a providência, aquilo que aconteceu para
resolução, para a solução daquele acontecimento, às vezes nos traz tanta alegria, tanta felicidade. Então ele dizia no primeiro versículo: tenho-vos dito isto, para que não vos escandalizeis. Crente, como diz o pastor Nelson, ali em Teresina, tem que ser crente até o tutano. Não deve estar se escandalizando, não. Ele deve lutar, ele deve progredir, prosseguir na sua vida espiritual, louvando e bendizendo o nome do Senhor para todo sempre. Ele diz: vai haver perseguição, vocês serão até expulsos das sinagogas, vão querer cultuar, vão querer servir a Deus, mas vai haver uma perseguição de forma tal que vocês serão expulsos das sinagogas. Chegará o tempo em que vocês vão ser perseguidos até a morte. E esses que estão agindo desta maneira, eles vão dizer que estão prestando um culto a Deus. Perseguir, fazer o mal em nome de Deus. Agora, Jesus sempre conscientizou a sua igreja, os seus discípulos naquele dia. Vocês sabem por que tudo isso acontece? É por causa da ignorância. Eles nem conhecem o Pai e nem conhecem a mim. Quem não conhece a Deus age até pensando que está certo. O que foi que aconteceu com Saulo de Tarso? Não foi isso? Em nome da religião e da defesa do nome de Deus. Ele pediu carta para perseguir, ele procurou um consentimento para matar Estevão, e tudo em nome de Deus. Não tinha como Jesus sair como ele deixou aquele povo, tanto ali da Judéia, toda a Palestina, lugares vizinhos, chegando até os gentios, e ele pregar a palavra, e ele sair, e os discípulos assumirem a missão em lugar dele, pregar a morte dele, a ressurreição dele, e não haver perseguição. Meus amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado para não desfalecermos na nossa fé por estarmos servindo a Deus e vindo perseguição, vindo um problema ou outro. Não, vamos levantar a cabeça. Jesus foi muito claro na orientação. Ele deixou uma mensagem de despedida antes de enfrentar a cruz. O que é que estava esperando ele? Aqui muitos papais cuidadosos estão já de idade, eles têm aquela visão antecipada de que vão partir. Aí reúne os filhos: vem aqui meus filhos, reúne todos, eu estou partindo, não briguem, não façam isso, tenham cuidado, e dá uma orientação tão bonita, e aí parte. Mas Jesus sabia que a vida dele era de sofrimento, não teve filhos, não, ele não teve envolvimento por esse lado afetivo com ninguém, exerceu a sua vida, uma vida de pregação, de dedicação, de conscientização dos homens, da necessidade de se voltarem para Deus, de fazerem as pazes com Deus. E isso lhe custou perseguição, isso lhe custou muitas vezes afronta, grandes desafios. E agora na despedida, vai ter uma morte em casa, com os discípulos chorando, dizendo: estamos perdendo nosso amigo? Não. Ele tinha uma mensagem de despedidas
de despedida antes de enfrentar a cruz. É triste quando religiosos perseguem e matam em nome de Deus. E muitas vezes isso se torna conflito eclesiásticos. Tantas confusões entre os homens dizendo que estão em defesa do nome de Deus. Tertuliano, ele disse uma frase bastante interessante. Apesar de ser verdade que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Daí dessa frase é que muitos compositores, extraindo poemas, músicas, a semente do sangue. Então, do sangue dos mártires, nós podemos deduzir que ali é a semente da igreja. Só que ele disse também que é verdade que esse sangue mancha as páginas da história. Não é para ninguém tirar o sangue de um servo de Deus, porque quando há uma perseguição desenfreada no anúncio do Evangelho, como teve em tempos passados, e hoje ainda temos país, cortina de ferro, nós podemos ter pessoas morrendo, aqueles que se arriscam a se tornarem em um mártir. Não é fácil pregar na Coreia do Norte, só para lembrar, não é tão fácil. E a pessoa que vai ali pode ter certeza que há toda a possibilidade da pessoa fazer parte da história como um mártir. Uma pessoa que se sacrificou, deu-se a si mesmo em prol do Evangelho. Mas também muitos problemas que ficam como que derramamento de sangue em nome de Deus e perseguições, coisas outras, porque não há o entendimento entre os homens. Que Deus nos ajude e nos guarde, irmão Josué, de todo mal, e que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada rádio ouvinte da Vida FM. Que o Senhor abençoe a todos e vê-nos-emos à noite no trabalho. Eu quero contar com a sua presença no culto desta noite. Eu posso contar com a sua presença? Tá certo? Não deixe de ir para a igreja de maneira nenhuma, não é? Às vezes eu gosto de contar uma brincadeira, coisa outra. E teve um caso interessante, que o irmão foi realizar um culto em sua casa e convidou outro irmão para estar lá. Moço, pode confiar que eu vou estar com você, como a gente chama lá, no seu culto. Que o culto é para Deus, né? Mas a pessoa está oferecendo culto e gratidão a Deus. Aí ele disse, pois tá bom. Esperou por ele, olhava de um lado para o outro, e ele não chegou. Depois ele o vê na rua, mercado, calçada de farmácia, por aí, e pergunta a ele, você disse que ia para o meu culto, você garantiu e não foi. Eu senti muito a sua falta. E ele respondeu, senhor, às 18 horas, minha amiga velha chegou lá em casa e começou a me tirar toda a força, tudo, da minha expectativa de ir para o trabalho, tirar minhas forças, que quando ela veio me soltar, já era mais de 8 horas, aí eu não fui para o culto. E o outro amigo que ofereceu o culto a Deus, perguntou a ele, e quem é essa sua amiga que foi e fez isso com você e não deixou você ir para o culto lá em casa? Ele disse, a preguiça, a amiga velha que está sempre comigo, e quando ela me pega às 18 horas, ela não me deixa sair de casa. Então nós devemos ter todo o cuidado para que coisas outras não nos afaste do culto da presença de Deus. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, meditamos aqui, Senhor, em Tua palavra, nessa mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Ó Pai, Ele orientou aos discípulos
sobre a sua despedida e o que aconteceria após ele partir. Meu eterno Senhor, ele foi muito claro, foi preciso, e nós precisamos de ti força para encararmos os desafios, estarmos preparados para as perseguições, Deus, para os embates que são levantados. Deus, tenha misericórdia de nós e dá-nos força. E a tua palavra diz que passa céu e terra, mas a tua palavra jamais passará. E se Jesus falou, orientou como está escrito, então nós devemos ter convicção que perseguição acontece, mas não é motivo de escândalo. Não, nós devemos estar conscientes desta realidade e preparados para seguirmos te servindo com muita alegria. Abençoe, meu Senhor, poderosamente o trabalho desta noite. Faz-te presente, visita todos os doentes, nossos irmãos, nossas irmãs, que já são da terceira idade, cabeça branca, muitos ainda não têm, ó Deus, os cabelos brancos, mas o Senhor sabe que precisam de ti. Os velhinhos, aqueles de cabeça dos cabelos brancos, meu eterno Senhor, ou que não tem os cabelos brancos, visita também, visita cada família, dá-nos um dia debaixo da tua potente mão. Abençoe a Assembleia de Deus em Timon, em Teresina. Abençoe, Senhor, aqui o ministério da Assembleia de Deus, o de Teresina também, do Piauí, do Maranhão, e que a tua mão esteja sobre todos nós. Sê com o nosso amado irmão Josué Albino e toda a sua família, que a tua bênção esteja sobre nossas casas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.